Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui para falar sobre peixes e fazer uma pergunta. O cristianismo diz que o símbolo dos cristãos é o peixe. Mas de onde vem isso? De onde eles tiraram esta afirmação? Pois bem, nós vamos então tomar aqui um pouco da tradição judaica para mostrar para você de onde vem o peixe, de onde vem esse símbolo e está ligado a quê nas escrituras e na tradição judaica. Vamos dar uma olhadinha nisso? Primeiro eu gostaria de abordar um dito de Rabban Gamliel o Velho, que ele fala sobre 4 tipos de discípulos, que são o peixe imundo, o peixe limpo, o peixe do Jordão e o peixe do grande mar. Vamos explicar cada um desses tipos de discípulos? Quem é o peixe imundo? Ele descreve um filho de pais pobres que, embora tenha aprendido as escrituras, Mishnah, Halachot e Haggadot, ele permanece sem entendimento. Obviamente, quando eu falo dessas escrituras, eu estou dizendo que essa pessoa já conhece a Torá, ok? Então eles têm essas ferramentas para poderem aguçar o seu entendimento, para poder ampliar o seu conhecimento. E mesmo assim, esse rapaz aqui, ele fica sem entendimento das escrituras. Uma coisa séria. Depois nós temos o peixe limpo. Quem é o peixe limpo? Ele é o filho de pais ricos, que quando aprendeu as escrituras, a Mishnah, as Halachot e as Haggadot, ele tem entendimento. Qual é a diferença entre o filho de pais pobres e o filho de pais ricos? A diferença é uma só, é o foco. Geralmente, o filho de pais pobres, ele não tem prioridade, não prioriza o conhecimento, ele quer trabalhar. Ele precisa se realizar na vida, ele quer ser grande, ele precisa ganhar dinheiro. Já o outro, não, ele sabe que é importante ganhar dinheiro, mas ele sabe também que o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da sua vida. Por isso, ele faz um balanço entre o trabalho e o conhecimento. Aí nós temos então o outro tipo de discípulo que é chamado o peixe do Jordão. Quem é ele? Ele descreve um estudante que aprendeu as escrituras, a Mishnah, o Midrash, as Halachot e as Haggadot, mas não tem a capacidade de discutir esse tipo de conhecimento. Essas são a maioria das pessoas que conhecem para si, mas não sabem passar esse conhecimento, eles não sabem levar esse conhecimento adiante. E isso é uma coisa muito séria, porque nem todo mundo tem uma didática boa para poder ensinar, para poder transmitir algo que lhe é passado. Esse camarada aqui, ele já tem uma base boa, mas ele não consegue levar isso adiante, ele não consegue passar isso adiante. E finalmente nós temos o peixe do grande mar, que descreve o estudante que aprendeu as escrituras, a Mishnah, o Midrash, as Halachot e as Haggadot, e tem a capacidade de discutir. Ele senta numa mesa, discute, transmite o conhecimento, ele amplia esse conhecimento. Ou seja, este é um discípulo que nós poderíamos dizer é um discípulo completo. Nós vemos aqui que Rabban Gamliel associa os estudantes das escrituras a vários tipos de peixes. Então o peixe aqui dentro da tradição judaica, ele já está associado aos estudantes das escrituras. Então, quando a gente pega uma outra parte da tradição judaica, você pode começar a pensar uma outra coisa e fazer um outro tipo de associação. Quando se reduz isso, o judaísmo pergunta assim: você é um judeu que se parece com um boi ou um judeu que se parece com um peixe? Que tipo de judeu você é? Então, qual é a diferença do boi e do peixe? Dentro da tradição judaica, nós temos 2 seres que aparecem dentro dessas ferramentas judaicas, que eles são 2 seres que, segundo a tradição, nos últimos dias eles participarão de um grande evento na vinda de Mashiach, que são o Behemoth e o Leviatã. Quem é o Behemoth? É um grande boi, e o Leviatã, um grande peixe. Então,
como é que a gente entende isso? Qual que é o desempenho de cada um deles? O boi, qual que é a diferença do peixe do boi? O boi, para ele fazer qualquer coisa, ele tem que dar passos lentos. E às vezes ele fica bufando para conseguir realizar aquilo que ele precisa devido ao seu tamanho e ao seu peso. Já o peixe, ele tem uma grande vantagem, que ele pega as barbatanas e começa a remar, e ele pode atingir grandes velocidades para poder alcançar qualquer alvo dele. Então, como é que nós fazemos a aplicação disso na nossa vida? Voltando de novo para o peixe, tá? O judeu peixe, ele passa facilmente por suas experiências religiosas. Eles oram e bum, a coisa acontece. Eles são inspirados, eles amam a Torá. E imediatamente eles começam a ver que aquilo é natural, aquilo é agradável para eles. Então eles estão sempre prontos a amar o eterno. Então eles se impulsionam para frente com muita facilidade. Você vai perceber que nesses 4 tipos de judeus, tem um que vai sair correndo lá na frente, outro vai andar menos, outro menos, e o outro vai ficar aqui atrás, que vai ser o mais lento deles. Mas você tem, por outro lado, um judeu que se parece com um boi, que tem que trabalhar muito duro, muito intensamente. A inspiração dele nunca vem fácil. Para ganhar qualquer impulso significativo, ele tem que estudar, trabalhar, pesquisar muito, passo a passo. Aí ele vai um passo aqui, outro ali, e vai bufando. Ou seja, para ele, estudar a Torá exige muito esforço. A pergunta é, qual desses 2 judeus é melhor? Obviamente, aquele que se parece com um peixe. E por que isso? Porque eles têm uma devoção e uma facilidade maior em se lançar no estudo da Torá, em buscar coisas mais profundas, em aplicar e vivenciar as Escrituras. Então, a gente vê o seguinte, o judeu que se parece mais com o boi, ou aquele que são aquelas 2 primeiras categorias que eu falei para você do peixe, eles são mais lentos no desenvolvimento, mas eles são importantes, porque eles não podem desistir. Porém, o trabalho deles é muito maior do que o do outro. Entendeu? Então, como é que a gente pega e aplica isso quando nós falamos sobre Yeshua? Yeshua, ele falou sobre peixes, e tem uma coisa bastante interessante que eu quero agora fazer uma aplicação diferenciada para você, tá? Eu quero mostrar para você alguns versículos que falam de peixes, ok? E eu quero fazer uma aplicação disso dentro da tradição judaica para te mostrar algo. Mateus 13:47 diz assim, igualmente, o reino dos céus, né, a tradução correta seria o poder soberano de Elohim, é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha peixes de toda a qualidade. Então, o que Yeshua está dizendo? Que aqueles 4 tipos de discípulos vão fazer parte desse emaranhado do poder soberano de Elohim. Nas congregações, nas sinagogas, vão ter esse tipo de gente. Tem os que aprendem rápido, tem os que aprendem mais lentamente, tem aqueles que não aprendem, e tem aqueles que precisam aprender um pouquinho e pegar mais e pegar mais. Mas eles estão todos juntos, em comunhão, porque a mesma rede que vem buscar um, traz o outro. Isso é muito interessante. E aí, quando Yeshua está com um povão reunido ao redor dele, o pessoal começa a ter fome, e Yeshua disse assim, vamos dar de comer para esse pessoal. E ele pergunta para os discípulos, o que vocês têm aqui? E eles dizem, 5 pães e 2 peixes. Isso é muito significativo, porque demonstra o seguinte, o pão é a Torá, é a palavra do Eterno, e os peixes são o conhecimento que eles têm para poder alimentar aquele tipo de pessoas. Veja só que coisa interessante, porque quando você multiplica o conhecimento através da base que você tem na Torá, você consegue ver o milagre acontecer. Por quê? Porque esse conhecimento ele aponta diretamente para Yeshua. Então,
Quando nós temos isso e entendemos que Yeshua disse que nós que somos seus discípulos, somos peixes de várias qualidades, nós temos que pegar o conhecimento que nós temos e colocá-lo em prática. Ou seja, os discípulos disseram que eles tinham 2 peixes. É interessante que o 2, ele representa a casa de Israel e ele aponta profeticamente também para a igreja. Ambos têm a Torá, mas qual dos 2 usa ela de forma mais efetiva? Essa é uma boa pergunta, entendeu? Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, porque é interessante a gente perceber que Yeshua tratou disso de uma forma muito singela, porém profunda. O que você tem na sua mão? Você tem a Torá, você tem a palavra do Eterno, você tem as ferramentas, você tem um conhecimento que você é capaz de multiplicar isso e usar isso para a glória do nome de Yeshua? Essa é uma pergunta boa, de novo, para a gente fazer. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa para você, porque é muito interessante que quando Yeshua ressuscita, ele vai até os discípulos, e os discípulos estão pescando, e Yeshua fala assim, João 21:6, e ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, porque eles não tinham pescado nada. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Ou seja, os discípulos não tinham conseguido discipular, trazer mais ninguém. Mas depois da palavra de Yeshua ser dada a eles, lance a rede no lugar certo, vocês vão ter o resultado. Aí começaram a vir muitos peixes de várias qualidades. Os discípulos vão vir, cada um com um perfil, para que eles se ajustem, se completem um ao outro, e para que esses discípulos possam depois formar outros discípulos e outros discípulos assim sucessivamente. Lembrando que o peixe nunca dá cria de um só peixinho. Ele, quando dá cria, são centenas, às vezes até milhares de peixes que nascem quando esse fator acontece. E isso é muito interessante a gente ver, porque isso mostra pra gente o seguinte, irmãos, que quando nós estamos falando de peixes, nós estamos falando de algo relacionado ao discipulado dentro do judaísmo. E aí Yeshua deixou para nós algumas formas para que nós possamos usar a palavra dele, discipulando pessoas, para que essas pessoas possam então estar sendo levadas até a presença de Yeshua. Lembrando uma outra coisa, que na antiguidade o símbolo do peixe era usado pelos fariseus, e Yeshua era fariseu. Paulo, fariseu, e vários discípulos de Yeshua eram fariseus. Então, só para a gente deixar isso bem colocado, que os fariseus, eles tinham esse conhecimento, eles detinham o conhecimento, eles conheciam a Torá e eram estudiosos das demais ferramentas das Escrituras. Isso é importante para a gente, por quê? Porque Yeshua nos deixou um legado de conhecimento da palavra. E não é só a Bíblia, tem os outros livros que nós podemos pesquisar e conhecer, porém, sempre debaixo da tutela de alguém que conhece aquele tipo de ferramenta. Não adianta a gente falar sobre Agadá, Halahá, Midrash, e falar assim, eu vou aprender sozinho. Não existe isso, você precisa de alguém para te guiar e te levar ao conhecimento disso. Só que antes tem que conhecer Torá e Brit Hadashah. Se você não tiver o conhecimento da base, não dá para depois aplicar o restante, porque você não vai conseguir encaixar. E o mais interessante disso, irmãos, agora, é que o cristianismo tomou esse símbolo para eles. E eles disseram que esse símbolo era dos cristãos, mas na realidade nunca foi. Esse símbolo do peixe, ele sempre esteve relacionado aos judeus, principalmente aos fariseus. Então, se algum cristão aí tem alguma cisma ou alguma birra com o fariseu, hoje você vai entender o seguinte, o símbolo que você usa do peixe é de um fariseu.
Os fariseus usavam isso, e Yeshua também era fariseu. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, nós entendemos o seguinte: a falta de conhecimento do cristianismo fez com que eles adotassem um símbolo e tentassem mudar o seu significado. Mas, na realidade, o peixe está intimamente ligado, inclusive, à questão da redenção. Porque nós vemos que Iona, o profeta Iona, ou o profeta Jonas, né? Ele foi engolido por um grande peixe e lançado às margens da cidade de Nínive, onde ele prega a palavra e há um profundo arrependimento de toda a população daquela cidade. Então isso é muito interessante a gente notar, irmãos, que todas essas associações, elas estão ligadas não só ao discipulado, mas também à redenção, à construção de algo ainda maior. Quando, por exemplo, nós lemos que lá no livro de João, né, Kefa, né, o Pedro, ele puxa a rede e ele acha 153 grandes peixes. Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, mas por que ele contou os peixes? Por que aparece esse número 153? Porque esse número está ligado a um personagem nas escrituras chamado Betzalel, que foi o construtor do tabernáculo. Então, isso está falando para a gente sobre a construção de algo novo. O discipulado, ele demanda construir uma nova personalidade, um novo caráter na vida das pessoas. Por isso é tão importante que nós tenhamos líderes. Eu tenho um rabino que cuida de mim e eu cuido de outras pessoas para ensiná-las. Não dá para a gente simplesmente imaginar algo e falar assim, eu tive um revelamento. Não dá para ser assim. Nós precisamos ter o bom senso de sermos guiados a toda a verdade debaixo de um conhecimento superior. Um conhecimento que nos respalde e que possa nos conduzir a toda a verdade. E para isso, nós precisamos estar ligados uns aos outros. O próprio Yeshua diz que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Ou seja, nós temos que estar conectados em Yeshua, mas nós temos que estar conectados uns aos outros. Porque a seiva é a mesma, mas cada ramo recebe um pouquinho e cada um tem um nível de revelação. Mas a interpretação no seu bojo central, no seu núcleo, tem que ser a mesma. Eu não posso divergir da interpretação das escrituras e achar que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso sair por aí falando qualquer coisa. Isso não é possível ser feito. Infelizmente, na era que nós vivemos, nós temos muitos mestres sem conhecimento e sem ter sido ensinados por alguém. Mestres que se formaram na internet e acabam trazendo muitas coisas erradas, discipulando pessoas com informações, entendimentos e interpretações que nada tem a ver com a Bíblia. Mas hoje eu convido você a se voltar para um discipulado verdadeiro e um conhecimento legítimo que vai produzir um crescimento na sua vida. Assim como aqueles 4 tipos de judeu comparados ao peixe, no princípio desse vídeo, eu quero convidar você, entre nessa caminhada e busque o conhecimento verdadeiro. Busque alguém que possa ser o seu mestre. Torne-se um discípulo e depois faça discípulos. Multiplique aquilo que você está recebendo, mas de forma correta e com legalidade. Assim, o fruto é garantido, assim a multiplicação é garantida. E assim como aconteceu com os discípulos de Yeshua, acontecerá conosco em nossos dias, e nós seremos conhecidos como um povo de grande sabedoria e um povo que tem respeito à palavra do Eterno. Amém? Uma satisfação falar com você. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, clique, favorite ele. E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe essa mensagem a todos. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel.
Amém ve amém. Baruch Hashem.